Fala pessoal, tudo bem? Voltamos novamente. Dessa vez temos uma convidada super especial, né, Wallace? Isso aí, Dani. Prazer enorme receber você, Mônica. Presidente da BQM. Fui criada dentro do cavalo, dentro do quarto de milha. E pela primeira vez está visitando aqui a Semana do Cavalo, né? Esse grandioso evento realizado aqui em Cuiabá pelo Arson Brothers, toda uma equipe aí. Seja bem-vinda ao Pod Horse, Mônica. Muito obrigada. Para mim é um prazer muito grande estar aqui no Body Horse com a Dani, com o Wallace. É um prazer muito grande estar aqui no Mato Grosso. Esse era um anseio, era um desejo muito grande de eu ter assim esse momento, porque eu entendo que o cavalo quarto de milha, pela grandeza dele, ele cada vez ele vem crescendo mais e esse é o espírito nosso de estar levando o quarto de milha para maior quantidade de área, abranger ele todo o Brasil e a maior abrangência e o Mato Grosso, que é um país muito pujante e que eu enxergo que aqui como o cavalo tem cada vez crescido mais e eu não podia deixar de vir aqui prestigiar Caê, Marcos na Semana do Cavalo, que é um evento maravilhoso e que eu pude ver assim, com muita felicidade com os animais dos quartos de milha aqui, como eles assim estão bem, são super bem representados pelos as cowgirls e os cowboys aqui do quarto de milha. Eu tô assim, me surpreendeu muito. Fora a ação social que eles fazem, que é maravilhosa também, e que isso tudo é, é muito a ver com o que a nossa essência do quarto de milha, que é unir o cavalo, a família e o social, né? Mônica, você falou tudo. A família é uma das bases principais da equinocultura, né? Que tanto nos esportes, nas ações sociais, envolve muito família, né? E o quarto de milha traz isso, né? Traz essa união entre as famílias, entre os próprios competidores, acaba se tornando uma família só, né? É isso aí, é porque eu falo que o quarto de milha, ele é um cavalo diferente, porque ele agrega demais a família, porque pelas características deles essenciais, que é o esporte. E o esporte, você junta, é aí esse momento que você vê parceria, esporte em dupla e amigos, e é coisa maravilhosa. Você vê um pai, um vô com um filho, com um neto participando de prova de uma sorte, de um timpene, ou torcendo ali por eles. E simplesmente amigos, né? Que eu tenho amigos que eu, desde quando eu iniciei no cavalo quarto de milha, tá até hoje grandes amigos. O que o cavalo traz é uma coisa assim maravilhosa, né? Porque além do fato social, que eu repito aqui, que a gente também tem o para-tambor, que é o primeiro esporte que nós estamos abraçando, mas nós vamos abrir mais para os para-atletas, que a gente vê o que o trabalho, o que eu falo assim que o quarto de milha, você andar, viver a raça quarto de milha, é assim, traz grandes emoções na sua vida. Eu, para mim, mudou muito. E o quarto de milha traz essa parte de gerações, né, Mônica? Você mesmo, seu pai foi um dos grandes incentivadores da raça aí, né? Conta pra gente, Mônica, como que foi esse seu início? Como que é o trabalho da sua família voltado ao cavalo, voltado à quarto de milha? Então, Alisson, começou. O quarto de milha iniciou ali na região de Presidente Prudente, né? Quando a King Ranch, em 55, ela trouxe um plantel, ela comprou uma área ali na região de Presidente Prudente. E aí ela trouxe, a intenção dela era expandir a raça Santa Gertrudes bovina. E para isso ela teria que ter alguém para fazer, uns animais para fazer manejo com o gado. E eram os cavalos quarto de milha lá da King Ranch, que são das melhores origens, onde também praticamente originou o quarto de milha. Então aí eles trouxeram os cavalos, os primeiros exemplares. E aí quando eles foram fazer os leilões, o pessoal, conforme eles faziam, o pessoal ficou indignado, ficou assim, apaixonado pelo cavalo quarto de milha, pela agilidade, docilidade dele ali dentro nesses eventos que aconteciam na King Ranch. E aí foi lá, aí o pessoal, os pecuaristas, os empresários aí daquela região, despertou pelo cavalo quarto de milha, foi quando por volta de 60 começaram a trazer, da década de 60, começaram a trazer as primeiras importações através da King Ranch. E aí, em 60, aí foi quando começou a surgir as provas ali na região de Presidente Prudente, e aí expandiu, que eram as três, que era Ourinhos e Bauru, que eram as três regiões mais fortes, ali, próximas ali uma da outra, foi ali que startou. E a minha, e o meu
no meu engajamento, eu devo 100% ao meu pai, porque meu pai era um desses empresários, nós fundamos, meu pai e mais 10 amigos fundaram o Rancho Quarto de Milha, e ali ali todo mundo, nós todos queriam fomentar o quarto de milha devido a todas essas características dele. E aí lá começou a fazer laço, maleabilidade e tambor. Foi ali, ó, as crianças faziam a maleabilidade e o tambor e os adultos faziam laço. Meu pai, por exemplo. E meu pai acho que viu que eu tinha um pouco de jeito para mexer com os cavalos, né? E aí ele falou: não, Mônica, vamos, eu apaixonada. E ele deu todo o apoio e comprou uns cavalos muito bons, fizemos uma importação muito grande. Na verdade, o seu Torres Homens comprou um plantel e aí ele era do gado. Ele falou assim: não, eu quero vender todo esse plantel para o Geraldo, que é apaixonado, a Mônica quer lidar com o cavalo, tudo e tal. Meu pai falou com ele e nós compramos todo esse plantel dele importado e com mais uns animais que nós já tínhamos adquirido da King Ranch. E foi ali que nós eu comecei a participar das provas. Essa história toda. E qual que é a emoção, Mônica, que você vê hoje desse início da sua família para hoje você se tornar a primeira mulher presidente da BQM? Então, Anderson, é assim, eu realmente, eu sempre apaixonada pelo cavalo, eu nunca almejei, falei, não, eu quero ser um dia presidente da BQM, de jeito nenhum. Eu sempre falo assim para os meus filhos, para todo mundo, eu falo assim: se você quer, tudo que você almeja fazer, o que faça o teu dia a dia, faça a sua lição de casa, que é consequência. Eu estou aqui, é consequência, eu acredito, do meu trabalho, da minha vivência no cavalo quarto de milha, da minha paixão, da minha experiência. E eu acho que do respeito que eu adquiri, eu sempre era a única mulher que estava ali, que comecei a primeira mulher a fazer a apartação. A primeira ali era eu e mais uma outra que começou o tambor, e que daí elas pararam, começou, enfim. Então, eu sempre era uma caminhada para a mulher meio que sozinha. Devagar veio entrando mulheres igual hoje, que tá uma maravilha. Mas realmente eu acho que eu não pensava, eu não. E aí com essa trajetória, já faz alguns anos que eles vêm falando comigo. As diretorias anteriores, o presidente falou assim: Mônica, vai você agora, vai. E eu não era o momento até então, alguns anos atrás. Eu falei: não, gente, não tô focada, tô agora focada na minha família, os meus filhos eram pequenos, o meu marido. E aí agora, como eu consegui estruturar melhor eles e estruturar, um dos meus filhos trabalham com a gente, conosco, nós temos uma equipe de assessoria nas fazendas e tudo, e o meu marido, eu sempre fui muito parceira dele em todos os sentidos, e ele também comigo, sempre me apoiou muito nos cavalos, e isso me deixou. E eu fui indo e seguindo. Eu acho que perdi meu pai jovem, tinha 21 anos quando meu pai faleceu. E eu ganhei o Marcelo, meu marido, logo em seguida, eu já estava namorando ele, e ele foi maravilhoso, né? Ele também, ele entendeu essa paixão. A gente sabe que para a mulher é difícil. Sim, com Assim, certeza. assumir uma trajetória dessa, é muito masculina, é muito homem, tudo, assim. Então, às vezes, a mulher conquistou bastante espaço, mas não é assim também, ainda tem, Tem muita né? coisa. Mas eu feliz. É uma história muito bonita, Tem né? até uma pergunta aqui, Dani, aproveitar esse engajamento aí. A Tatiane está perguntando qual é o peso de ser a primeira mulher presidente da BQM. Como você disse, né? Então, Tatiane, eu me sinto, pessoal, todo mundo, muitas perguntam isso, e eu falo assim, para mim, eu me sinto muito confortável na cadeira, justamente por isso que eu acabei de dizer, por eu ter vivido tantos anos na BQM, e eu também fui, por 3 gestões, eu fui conselheira, né, por 2 delas mais votada, e a gente buscou, e eu sempre busquei estar engajada. Então, claro, quando você senta na cadeira da presidência é diferente, porque daí você que tem que dar o final, você que tem que dar as diretrizes. Evidentemente que eu também, que eu tive uma sorte grande de estar com um time maravilhoso, de vice-presidentes, porque a gente não faz nada. Eu tenho uma equipe maravilhosa, inclusive o meu diretor, né, o CEO meu, o Gabriel, e todos esses, ele está comigo. E assim, eu acho que qualquer trabalho que você faz, qualquer empresa onde você entra, você tem que fazer gestão de pessoas. E eu, graças a Deus, eu tenho uma trajetória boa com as pessoas, eu me dou muito bem. Eu acho que eu puxei esse lado aí muito para o meu pai, para minha mãe,
de primeiramente a humildade e o respeito às pessoas. E então, eu me sinto super bem. É difícil, às vezes a gente tem que tomar umas decisões difíceis, mas eu falo que uma presidente, ela não pode ter cara, nem lado, nem amigo, nem inimigo. Ela tem que pensar na instituição, porque aí você fica neutra, você tem que analisar o que te colocam lá para frente de uma forma neutra, não falar, aquele é meu amigo, porque então eu vou ajudar, ou aquele é meu inimigo, então eu não vou dar oportunidade. Então toda hora eu fico reavaliando, falando, para eu não sair desse pensamento que eu tenho e que eu busco para melhor gerir a BQL. Até pela complexidade da BQM, né, Mônica? E tem a diretoria de esportes, tem a parte de juízes, né? Tem a parte social, então são vários braços ali, que às vezes pode ser que um tenha uma divergência com o outro ali, então tem que ter uma boa gestão. Tem. É que eu falo, assim, isso tudo, nosso time de diretores, a gente conversa muito, troca ideia e troca muitas ideias, e realmente a PQM, ela tem um time formado, mas quem vai acelerar esse time e quem que vai conduzir depois que a diretoria entra, a nova diretoria, é a nova diretoria, entendeu? Então, é muito importante a gente entender aquele mecanismo desses departamentos, que são departamentos fundamentais, né? Que é o Studio Book, que é o nosso cartório, que é aonde a BQM mais ali é o coração da BQM, são os registros, e aí também o esporte, que também é o outro, é o que impulsiona ainda mais, que leva mais energia ainda para o pessoal registrar o cavalo, né? Por Com conta do certeza. esporte. Teve até a fala do seu Hélio, né, Dani? Que o Hélio Sim, citou com muito isso, certeza. o Hélio Lutuf, que é um dos criadores mais antigos Isso, e daqui. ele é ele compõe a nossa diretoria. Então, ele falou isso, né, Dani? A questão do esporte, né? Que ele sempre foi um dos incentivadores de levar o cavalo, o quarto de milha, para a parte esportiva, né? Porque de que adianta, né? Treinar, preparar um cavalo e se não tiver a parte esportiva para poder girar essa engrenagem aí, né? Porque não faz sentido. Outro dia eu fui num evento, uma convenção de cavalos, de raças diferentes, então o pessoal perguntava muito para mim, mas por que você acha que o quarto de milha destaca tanto sobre as outras raças que nossa, respeito demais a minha turma toda dos cavalos, sou apaixonado por cavalo em geral, mas realmente o cavalo tem uma, uma situação um pouco diferente dos demais, justamente por isso, pela essa versatilidade, pela mansidão, docilidade que ele tem e ele transitar em diferentes modalidades. Então, o que o difere, eu acho muito bacana isso, porque se a pessoa está começando a montar cavalo, ela pode escolher qual modalidade ela quer. Pode pôr Assemblejo, que é uma coisa mais leve, pode para conformação, para performance halter, que é uma coisa puxada. Então, para a pessoa entrar, que falar, eu adoraria montar, vai entrar nos 5 tambores, ou às vezes até no tambor numa velocidade, no working cow horse, numa partição, que são provas assim mais técnica, por exemplo, no caso da partição, cow horse. Então entra numa prova mais tranquila, sabe? O Western Pleasure. Então tem muitas assim oportunidades e diversidades dentro do quarto de milha que oferece para as pessoas que querem entrar. Então, é isso que, fora que a família, que você pode participar até com seu pai, com sua mãe, com seu irmão. Então, é bem família, a gente vê as provas equestres bem um ambiente familiar. A gente estava conversando agora há pouco, antes da senhora, teve um pai e filho aqui, entendeu? Que foi maravilhoso, entendeu? Ver a emoção do pai, porque na verdade o pai entrou no esporte por causa do filho, né? Esse é emocionante. Eu acompanho um pouco do mandato da senhora aí na presidência da BQM, da BQM. E como é que tá essa experiência que tem sido a associação de aproximar aos associados e agregar aos associados? Ô Dani, nós tivemos várias oportunidades, já fizemos isso e já estamos atuando, porque isso é uma coisa que eu sentia muito essa proximidade da diretoria, do presidente, bem próximo ao associado. Uhum. E então eu já vinha, conforme eu falei, a gente já vem acompanhando a BQM e estando junto, participando de todos os eventos e tudo e tal. Eu acho que nós já começamos as ações que nós entregamos ações muito importantes, a começar tipo Araçatuba,
que Araçatuba são onde acontecem os 3 eventos oficiais, entre os 7 que nós temos em algumas partes do Brasil. E a nossa intenção lá em Araçatuba, que nós mudamos bastante coisa, algumas coisas que nós pensando em aproximar justamente os associados, dar uma qualidade muito boa para os animais, porque eles que é o nosso maior representante, nós estamos aqui só por eles, porque se não fosse ele, não existia BQ, não existia nada. Então, o que nós entregamos, essa aproximação, isso nos aproximou muito nesses eventos, porque a nossa diretoria, nós buscamos fazer uma situação agradável e uma condição ideal, próxima ao ideal aos cavalos, estrutura dentro da pista, colocamos ventiladores, que foi uma coisa assim, Araçatuba também é quente, bastante quente, isso deu uma condição boa para eles. O parque, um parquinho pequeno, de um espaço kids para os adolescentes, para as crianças, foi muito bom, porque ali as mães vão, levam as crianças, interagem com a família ali, e tem um espaço de relacionamento, onde a gente todo dia serve um café da manhã, e o pessoal da diretoria está lá, uma sala para todo mundo, para o pessoal querem fazer, todo associado, querem fazer algum tipo de reunião, independente da diretoria, está aberto a eles. Nós buscamos assim em Araçatuba, entre várias melhorias que nós fizemos por lá. Agora, sobre também de Araçatuba foi isso, e também nós buscamos o nosso evento, né? O evento da PQM Jovem, que isso eles adoraram também, foi uma coisa incrível, a PQM Jovem, que a gente sabe que o jovem, né, é o futuro nosso, onde tem jovem há futuro, isso é uma coisa já, todo mundo já sabe disso, já vê que isso acontece, e nós estava dentro dos nossos planos, essa mudança, essa aproximação dos jovens para dar continuidade, para engajar eles melhores nas próximas gestões e gerações, enfim, para eles ficarem mais na BQM. E esse apoio foi dado, foi lançado e com muito sucesso, que aconteceu em janeiro, né? E foi um evento incrível, muito bacana. E também tem outros lá. A BQM Jovem era uma proposta de campanha sua? Sim. E como que foi a recepção dos jovens para esse evento, Mônica? Não, Alisson, foi uma coisa assim, que os pais vinham falar assim, olha, pais vinham chorando, falou assim, Mônica, você, a sua diretoria, o que vocês fizeram? Porque lá a oportunidade foi única, porque assim, não era igual você vai em qualquer prova. Então, você pagava um X, uma inscrição só, e você poderia fazer todas as modalidades que ali estavam. E pegava, então, por exemplo, meu filho só fazia uma modalidade, mas ele gostaria de mostrar outra, conhecer outras. E ali eles tiveram oportunidade em 5 dias em transitar em diferentes modalidades. Então, essa foi uma sacada muito bacana que eles tiveram. Os jovens nós temos uma diretoria jovem, temos que anda junto conosco e nós auxiliamos eles. Tem uma equipe sênior de adultos que, juntamente com a BQM, que ajuda a eles. Então, eles montaram essa estrutura de como que nós iríamos fazer, nós ouvimos o que eles gostariam ser feito. Então, essa foi a primeira demanda, de que eles gostariam de conhecer outras modalidades, e nos grandes eventos eles não têm cavalo, não tem como eles conhecerem. Sim. Bom, eles foram indo, fizeram 3, 4 modalidades, e ficaram assim, apaixonados que eles não tinham tido essa oportunidade. E aí a outra coisa também é dos pais, além das modalidades, tinha um grupo eles formavam equipes, 4 equipes, andavam no Malazão, Palomino, enfim, dava o nome de 4 pelagens, e lá formavam um grupo, tinham 50 jovens, assim, foram 50 inscrições, na verdade, menos, mas assim, formamos uma equipe, um grupo de cada um desses 4 equipes, então era por equipe. Então você ganhava o seu individual, você ganhava o seu prêmio individual, vou fazer balista. Então você ganhava, mas assim, pontuava para aquele grupo, qual grupo que é. Então iam todos torcer para o grupo dele. Então, de repente, Dani, você fazia uma prova lá, e aí ganhava, beleza, você ganhava o seu troféu, tudo certo, e o pessoal torcendo para você. Aí o Alisson ia na outra equipe, e assim ia todo mundo torcer. Então foi uma interação
maravilhosa, gratificante para nós, para os jurados, ficaram assim muito felizes e gratificados por estar ali vendo os jovens, aquele movimento grande. E para os pais falaram, olha, agora eu vou ter que comprar mais cavalo para meu filho de outra modalidade, porque eles querem fazer outras modalidades além daquela que ele já faz. Vai despertando interesse, né, de conhecer e de praticar as outras, né? Mônica, como que você vê a evolução da raça quarto de milha aí ao longo desses tempos, desde quando você começou com seu pai até hoje, né, que nós mesmos vemos melhoramento genético essencial, né, e a raça vem cada dia mais melhorando, né? É uma coisa assim, o melhoramento genético é um absurdo, o tanto que dos últimos tempos, como cresceu. Isso tem fortalecido muito a raça quarto de milha, nós, não só como em quantidade, mas em qualidade. Essa que foi o maior tom que o quarto de milha, o maior alcance que nós tivemos, porque tivemos assim, várias assim, importações, excelentes animais, e hoje você tem cavalos nossos aqui que são exportados, porque realmente nós temos vários animais, nós não perdemos, claro, de quantidade dos Estados Unidos, nunca vamos comparar, mas a qualidade, nós temos cavalos assim, tranquilamente, que às vezes nem são exportados, mas são competitivos lá nos Estados Unidos. E a técnica que você vê dos recordes que tem acontecido em eventos, nas modalidades, então, isso de notas. Então, quer dizer, de cada modalidade você vê que sempre tem com os animais que notas, às vezes, e tempos, que às vezes, alguns que nem são alcançados lá, às vezes, né? Então, isso daí nos enche de orgulho em saber que nós estamos na raça certa, estamos num momento assim maravilhoso, mas esses criadores, esses proprietários que quiseram buscar e entregar o melhor, assim, buscar a melhor genética, e aqui nós estamos colhendo agora o fruto dessa importação, e aqui mesmo nós fazemos cavalos gerados aqui, campeões tão bons quanto, não é o cavalo importado diretamente de lá, mas feito aqui no mesmo Brasil, e é super competitivo lá também. E que frutos, né, Mônica? O Black Cat Leader é um exemplo disso, né? Exatamente. Aqui em Arenápolis, no Mato Grosso. Um abraço para a Jader, para a Carla e toda a família Beato aí, né? Assunção. Exatamente. É um animal, filho do Red Cat Leader, né? Que nasceu aqui em Mato Grosso, foi criado aqui, foi treinado aqui. Um abraço pro Negão Arenápolis, famoso treinador lá que deu início no esporte desse animal. Foi maravilhoso. E hoje tomou essa proporção mundial, né, Mônica? E ele é um animal que vinha numa constância que era só esperar a hora certa. Então, eu não estava lá naquele momento, aí depois eu falei, não, quero conhecer a Carla, o Jader, e a equipe dele toda, né, que tanto trabalhou para esse cavalo campeão, que é um cavalo realmente diferenciado, ele é calmo, ele também até vem de uma genética mais antiga, para você ver que como que a gente não pode esquecer também que história, essa mistura, essa história, e que faz toda a diferença. E eu tive uma satisfação de conhecê-los lá, e o cavalo é incrível realmente. Que bom, né? Que é aqui brasileiro e genuinamente aqui do Mato Grosso. E a dedicação e o comprometimento dele, né? Da toda a família aí proprietários tanto do Black Cat como do Red Cat, né? Que é o pai, né? Então a gente já via isso, observava isso com o Red Cat, né? O comprometimento, a dedicação, o amor que eles tinham ali pelo animal. Até o Red Cat passou uma situação que beirou ali entre a vida e a morte, conseguiu se recuperar, e hoje deixou colocou esse filho dele que está sendo destaque mundial, né? Tanto nas pistas como na docilidade, né? Você vê a tranquilidade dele na pista ali. Não, é impressionante, eu fiquei impressionante. A índole, né? A índole muito dele importante, a índole. É um fato de a gente se admirar. Pelo esporte, principalmente pelo esporte que ele faz, né? Que é corrida, que é uma coisa, explosão, adrenalina na hora. Muito grande, né? Ele realmente é surpreendente. E é uma característica que o pai dele, que o Red Cat, também tinha isso, entendeu? O pessoal sempre ficava admirado, que ele entrava tranquilo na pista, calmo, cabeça baixa, mas na hora que a Carla dava um aperto nele, falava, agora, e a Carla conversava bastante com ele, falava no ouvido dele, agora é hora, eu confio em você. É diferente, né?
a história dele em pista é surreal. Dani, vamos Parabéns, viu? Parabéns, Jardim, parabéns para Carla e toda a equipe. do Carreirinha, né? Toda a equipe do Carreirinha, Aras Opponi lá, Nossa, os o veterinários, treinador, a equipe tratadores, toda. uma equipe grande, né, É o que eu Mônica? falo, a gente não faz nada sozinho. Se nós não tivermos equipe, tem que ter direção. O Sim, equipe é tudo tem que aquilo. ter, E né? eles mandaram muito bem no cavalo. Com certeza, né? Aproveitar para mandar um abraço para os nossos patrocinadores, né, Dani? Tem uma Vamos. galera aí, Mônica, que está nos apoiando aí para estar organizando toda essa estrutura aí, Fomentando aí o Pod Horse, né? fomentando o nosso projeto aí, né? Um abraço aí pra Dani. Quem que é o pessoal que tá apoiando nós aí? Vou mandar um abraço pro pessoal lá do Aras 3R, a Nina e o Thiago Capeleto, são criadores de cavalo quarto de milha, inclusive, estarão hoje aqui à tarde, já mandaram mensagem que estarão conosco por São aqui. novos criadores que vêm em ascensão muito Dois jovens, dois jovens, de 22 anos. Ah, que e bacana. comprometidos com a raça aí. Sim. E NC Moda Country, a Nina também que tem uma loja lá virtual. Muito obrigada, Nina, pelo apoio, pelo incentivo nosso aqui. E eles são competidores, né, Dani? Competidores, laço comprido. Então tá tudo envolvido. Todo mundo envolvido. Muito bom. Show de bola. O Paiva Trailers, seu trailer personalizado é com Paiva, diretamente de Avaré, né, Wallace? Isso. A turma aí que é uma das referências no Brasil em construção e desenvolvimento de trailers, né? Então tem todas as opções de trailer lá. E né? número 1 de quinta roda do Brasil, viu? Isso. Seu trailer personalizado é com a Paiva. MF Medicina Esportiva, Murilo, muito obrigado pelo apoio e pelo incentivo para Pod Horse aqui junto com vocês. Muito obrigado, esperamos por vocês semana que vem. O Aro 77, do Clebinho, da Jéssica, toda a família Rap lá também, que são criadores, começaram no Laço Comprido, tem uma baita estrutura lá em Campo Novo, aí estão indo pro Tambor também, ainda realiza grandes eventos lá também, fortalece muito o quarto de milha. Um abraço pro Clebinho, pra Jéssica. Bacana. A Já primeira estão por aí pista coberta do Mato Grosso é hoje. deles. Primeira Ah, pista é? coberta, Laço Comprido e de 3 tambores também. Hoje já tem outras pistas, mas eles foram os pioneiros em proporcionar esse conforto para os animais, para os competidores aí, né, Dani? Com certeza. Hipismo Clássico Rural, Paulinho do Hipismo, um abraço, muito obrigado por todo o apoio. Essa página completa voltada para o mundo equestre, né, Wallace? Isso, todas as notícias, novidades dos eventos lá que são realizados no mundo equestre, o Paulinho e toda a equipe lá tá por dentro aí. Fazenda Sem Limites, Cassiano Damiani, um grande abraço, diretamente de Sorriso. Isso, Sorriso, pessoal que também desenvolve muito em prol da equinocultura, né, Dani? Sim. No Laço Comprido lá. Um abraço para todo o pessoal aí. Grupo Pai e Filho, Maurílio, um abraço. Muito obrigada aí, nossa mão direita e esquerda, né, Wallace? Ele tá proporcionando toda essa estrutura aqui nossa do container, da plotagem, da comunicação visual, com a Pai e Filho. Um abraço, Juninho. Aras Esperança, Rafael Rios. Também é um criador quarto de milha bem também. recente aí, Mônica, e vem em ascensão, investindo também bastante em tecnologia, melhoramento genético, então tem toda essa preocupação aí no crescimento da raça também. Com certeza, nós estamos bem envolvidos na área do quarto de milha. Isso. House Pantaneira, muito obrigado, Jonathan. O Jonathan que tá essa mesa pra aqui, gente essa mesa aqui muito bem elaborada, construída, tem toda a parte de móveis rústicos lá, é com o Jonathan da House Pantaneira. Country Life, Carlos e Amanda. Pod Horse veste Country Life. O Carlos e a Lara o Carlos e a Amanda conseguiu fazer a Dani usar chapéu. Né? Só de boné o dia inteiro, agora conseguiram. Ficou chique. Mônica, pra gente dar prosseguimento, eu já tenho conhecimento, ouvi falar assim, do pessoal que a BQM já realizava eventos uns anos atrás fora de São Paulo, né? Os eventos regionais. Como que tem alguma coisa isso, alguma programação? Eu sei que já realiza no Nordeste a parte da assim, vaquejada. E Laço Comprido. Laço Comprido também em outras regiões. Nós temos 3 grandes eventos oficiais que acontecem em Araçatuba. Agora que aconteceu abril, julho e outubro, né? Que o Ponto Futuro é em outubro, julho é o Nacional e agora é o campeonato, agora nós temos congresso, tá? E tem também, junto com o Ponto do Futuro, acontece o Derby e a Copa dos Campeões em outubro. E aí, junto com esses demais, tem 2 acontece no Nordeste, que é de vaquejada, que é em março, e outro em dezembro, que é o Ponto Futuro de vaquejada. E em março acontece o Derby, a gente junta uns 3 eventos juntos, em março, vaquejada. E daí nós fazemos o de Laço Comprido, que é em Campo Grande, também oficial, é o de Campo Grande, e também no Rio Grande, em Porto Alegre. Em Porto Alegre também, ali, esqueci o nome,
Rolante, desculpa, Rolante, Rio Grande do Rolante. Sul, na pista Desculpa, coberta. Rolante. Cidade Bárbara, porque eu já fui já 2 vezes. Foi ano passado, foi retrasado, passado, e agora vai acontecer também, e de novo, e nós estaremos lá, eu com certeza dando força para a turma do Laço Comprido também. E qual que é a BQM tem alguma programação, assim, algum planejamento de fazer mais eventos em regionais, centro-oeste, o norte? Não, Alisson, porque para nós a estrutura, nós não temos mais braço, assim, a gente tem que firmar esses grandes eventos nessas regiões, né, que são mais distantes, e nessas modalidades, que essas modalidades não estão ainda nesses eventos oficiais de Araçatuba. Então, quando a gente fala oficial, é que é a BQM que organiza, que programa, que é uma coisa mais direta com ela. Os oficializados são diferente, que são esses menores, que são oficializados, tem a chancela da BQM, que eles vão fazer dentro dos critérios nossos, com juízes, enfim, com todos esses conceitos nossos da BQM, mas aí são vários oficializados. E fazer um evento, abraçar um evento maior, realmente, para nós, no momento, nós não temos braço mais para aumentar, porque a gente entende que no momento, e por causa, e Dani, da estrutura nossa, cada vez vem aumentando mais, cada vez aumentando mais. E nós ainda não temos uma estrutura definitiva. Araçatuba nos abraçou muito, estamos melhorando algumas coisas lá, mas não estamos nada ainda, nós não temos ainda uma casa 100% definitiva, e para nós fica difícil a gente ficar rodando muito, e a gente quer dar o melhor bem-estar para o cavalo, para o cavaleiro, para as pessoas que estão lá. Então, a gente rodar muito, ser itinerante, abrir mais, realmente fica um pouco mais complicado. E nós buscamos fazer o melhor nessas regiões que a gente se propõe a fazer, né? A gente, nessas regiões, por exemplo, lá em Araçatuba, que por enquanto está por lá, a gente procura dar o melhor, fazer o melhor evento possível, a melhor entrega para todos. Mas paralelo a isso também, a BQM apoia, igual a Semana do Cavalo, os outros eventos. Sim, não, tem outros eventos fora oficializados, algumas que a BQM apoia, onde ela entende. Por exemplo, a BQM, aqui a Semana do Cavalo, né, que são provas oficializadas e tudo e tal, mas também dá um apoio, porque a gente entende que a Semana do Cavalo é uma semana diferenciada, é um evento que agrega, tem uma visibilidade muito grande num local pujante, num local muito interessante, que calha com que essa diretoria pensa e quer levar para cá, porque a gente trazer, né, trazer de São Paulo para cá é um apoio maior pela relevância do Estado, né, pela riqueza do Estado, pela vontade que a gente vê que os vaqueiros, que as pessoas aqui têm interesse pelo cavalo. E nós acreditamos nisso, por isso que a gente vai tentar buscar, achar algumas formas de a gente poder apoiar mais. Isso nós estamos conversando com a nossa diretoria e tudo, para ver como que nós podemos mais essa região centro-oeste para cima, norte, como que nós podemos apoiar mais, né? Tem o Rio Grande do Sul também, então nós estamos buscando poder a mãe, né, tentar abraçar o máximo de filho possível, porque essa é a nossa maior vontade, é a gente colocar os cavalos com a melhor infraestrutura possível, levar o cavalo a todas mais regiões possível do Brasil. Uma coisa que eu vejo, Mônica, a gente acompanha o pessoal que cuida da parte das inscrições, é que a BQM tem essa preocupação de sempre deixar os diretores, funcionários lá à disposição, né? Igual a Deise mesmo do Três Tambores. Eu vejo ela sempre, tem alguma dúvida, algum questionamento, ela entra em contato com o pessoal, com a diretoria de esportes lá, então tem essa abertura, né? Muito importante a BQM ter essa abertura para os organizadores, né? Não, é acessibilidade, né? A acessibilidade é uma coisa muito que estava dentro das nossos planos de gestão, e então isso eu acho, assim, nós assim buscamos muito essa acessibilidade. Eu mesmo, assim, sou uma pessoa fácil, o pessoal me liga, às vezes fala, mas assim, eu busco estar rodando nos eventos justamente para a gente ver, e também minha diretoria inteira, eles buscam estar junto, e o time assim, que eu também, de gestores. Então, essa é a nossa missão, que nós temos hoje em dia, ser acessível, tentar atender as pessoas da melhor forma possível, ter uma dinâmica maior em todos os processos. É uma coisa que nós estamos buscando também, essa dinâmica,
porque nós somos uma associação, mas a associação é de todos nós. Eu estou aqui, eu falo assim, eu não sou presidente, eu estou como presidente no momento, Sim. mas daqui a pouco vem outros, então nós estamos buscando deixar a BQM da forma mais fácil e mais acessível para um próximo presidente vir e colocando, como os outros também, a BQM está assim, hoje com essa força, com essa energia, graças a todos os presidentes que vieram, cada um fez sua parte, que graças a Deus a BQM teve o prazer e teve a sorte de ter ótimos presidentes em cada gestão, cada um vai fazendo um pouco, e é isso que nos engrandece, né? Que eu falei, a gente, ninguém vai ficar a vida toda aqui, então cada um que passar e der um pouco de melhor de si, a tendência é cada vez ser uma ABQ melhor, e é o que os outros presidentes têm feito, muito bem feito. E cada um com seu legado, né, Mônica? Digamos assim, em termos de. A gente acompanha que teve gestões que conseguiram entregar um legado em termos de estrutura, né? Teve a mudança de cidade, Aravaré, aí foi para Araçatuba, aí teve Maringá também, Maringá ou Londrina? Não, é Londrina. Londrina teve Foi um ano. aquela corrida que a gente não Isso. tinha muito onde ir, Sim. e aí foi uma época Então, crítica, mas então, assim... igual você falou, essa construção, em todas as gestões, a preocupação em prol do quarto de milha, em prol da associação, né? É que eu digo, a gente tem que pensar assim, o cavalo está acima da diretoria. É isso, assim, o cavalo tem que estar acima da diretoria, porque se está abaixo, quer dizer que então vai ter interesses pessoais para levar o cavalo para lá, porque o meu interesse é esse e aquilo. Então, isso é o que eu penso e que a nossa diretoria hoje quer, é a diretoria abaixo do cavalo. O cavalo em primeiro lugar. Com Daí certeza, a gente consegue entregar o melhor. Você tem noção, assim, da sua responsabilidade por ser a primeira mulher presidente de uma associação que abrange o Brasil inteiro, tanto Brasil como para fora, e da importância que tem isso, porque, querendo ou não, você abre portas para outras mulheres de possibilidades que, igual você falou, você tem que ter aquela coragem, aquele querer, você consegue, você pode, você tem noção dessa importância que você trouxe para as mulheres que ficam ali só, né? Ah, será? É um cargo para o homem? Não, mas você abriu uma porta de infinitas possibilidades agora, né? Com certeza. Eu acho, nossa, nós temos um time de mulheres aqui da BQM maravilhosas. É que realmente é a questão de assim, como eu sempre tive, para mim nunca me incomodou e não me senti, nunca me senti preconceito, nunca senti preconceito no meio. Mas eu fico muito feliz que várias mulheres vêm e falam comigo, Mônica, mas que bacana. Então eu tenho certeza que esse momento agora que eu estou aqui na BQM, eu acho que as mulheres vai ser muito bom e elas vão criar coragem, assim, ter um pouco mais, entender que elas também podem vir estar aqui, porque nós não somos diferentes. O negócio é você ter um propósito, vir com uma vontade, tempo, disponibilidade e vontade de vir aqui trabalhar pelo cavalo, pelo associado, pela família, pela raça quarto de milha. Isso, eu acho que eu espero deixar essa mensagem para elas, para todos, né? Mas assim, principalmente para as mulheres que ficam um pouco mais assim, acanhadas, talvez por conta dessa associação do quarto de milha, de ser mais de homens, mas isso não, vocês já viram que já quebrou completamente. Eu estou aqui, transito com todo mundo e eu sei que é um cargo de muita relevância e importância, mas para mim isso, como é a minha pessoa, não muda nada. Eu continuo sendo a Mônica de sempre e assim é que eu quero continuar e espero servir de exemplos bons para as outras mulheres, encorajá-las para, quem sabe, um dia estar aqui como presidente também. Com certeza. E a gente tem grandes exemplos, né, Dani, aqui em Mato Grosso, de mulheres que encampam, que lideram essa parte em várias modalidades. No rancho sorte, por exemplo, a Denise. A Denise também é uma das cabeças do rancho sorte aqui no estado. Ela que trabalha muito, faz muita coisa em prol do quarto de milha e em prol especificamente do rancho sorte, né? Denise, aí um abraço, toda a equipe do rancho sorte. A Denise tá tendo prova ali agora, ela deve estar lá na correria. Ela é guerreira, como entre outras tem a Maria do Mato Grosso do Sul. Nossa, tem muita gente boa aqui, muitas mulheres que encabeçam associações, que encabeçam núcleos,
Aqui eu imagino que às vezes quando está mais longe fica mais difícil ainda do que às vezes quando a roda gira com mais facilidade mais para baixo, lá para o sudeste e tal, ali fica um pouco mais fácil que o pessoal já está, mas aqui eu sei que é muito mais difícil e eu acho que eu espero estar sendo um bom exemplo para elas, Uma referência, é né? referência e tá indo, sabe? E se colocar um dia, quem sabe, aqui. Com certeza tá. O que você vê, qual que é a importância da 12ª Semana do Cavalo, na verdade, do evento, da Semana do Cavalo, para a raça do quarto de milha? Porque a gente que tá aqui, anda, observa, a maioria dos animais que estão presentes esse final de semana são quarto de milha. O pessoal vem montado no quarto de milha e eu acho que não só hoje, né, Wallace, mas a semana inteira aí a raça é muito predominante dentro do evento. E até É. preocupação com as provas oficializadas também, né? Sim. Que tá tendo nos 3 tambores, ontem teve no Ranch Por Sorte. sorte. Vai ter baliza Vai também. Vai ter baliza, e durante a semana vai ter o laço Team técnico Penny também. também, a Sim. novidade. Uhum. Nossa, isso não deixa de orgulho e ver aqui cada vez crescendo mais. Eu acho que eu estava falando com o Caê, trouxe mais 2 modalidades aqui. É o que eu falo, o Mato Grosso, ele tem muito a crescer e eu vejo a Semana do Cavalo, é muito importante o quarto de milha estar aqui e a BQM dar um apoio, porque tem muita visibilidade aqui neste evento, muito bem estruturado pelo Marcos, pelo Caê, e além, eu falo porque eles vão além, né? Eles fazem além do cavalo, do esporte, é ação social, que é maravilhosa, é ecoterapia, que a BQM também abraçou demais, somos 40 centros de ecoterapia apoiado, que a BQM apoia, aqui também é um deles, e essa preocupação do Marcos e do Caê em fazer um evento cada vez melhor e se profissionalizando cada vez mais, e isso daí para o quarto de milha é maravilhoso, porque traz novos entrantes, né, aqui nessa semana. E quem dera, né? Você imagina, para a cidade, o quanto que é importante. Que geração de empregos, e hotelaria, e comércio, isso tudo movimenta. Serviço, né? E Tanta gente serviço, trabalhando todo aí. serviço, quanto serviços diretos e indiretos que impacta na cidade. É muito importante e isso acaba também trazendo a visibilidade do cavalo quarto de milha. E então, por isso eu fiz questão de vir aqui, ver de perto, conversar, ver algumas demandas, nós conversarmos para saber como um caminho que a gente pode poder trabalhar para poder melhorar na qualidade, na eficiência dos esportes, do quarto de milha, dos eventos que acontecem aqui do quarto de milha, aqui nos núcleos aqui da região. Assim, tá de parabéns. Eles, olha, realmente são guerreiros e estão trazendo estão fazendo um excelente trabalho. Show de bola. Essa parte da capacitação é um dos pilares da Semana do Cavalo, né? O Marquinhos e o Caê, eles sempre gostam de ressaltar isso e de agregar isso na programação, né? A gente vê que tem clínica de piso clássico, de ecoterapia, tem as palestras também, né? Que são muito importantes para poder estar formando esses profissionais também, né? É fundamental as pessoas, ter pessoas Bem capacitadas. capacitadas dentro da área, porque isso daí que faz crescer com mais credibilidade. Com certeza. Ô, Mônica, vamos falar agora sobre um pouco, foi o All Arts da BQM, né? O Hall da Fama, que teve algumas mudanças, algumas melhoras na programação do evento. O que você pode falar para nós? É o seguinte, Alisson e Dani, nós também estava dentro da dos nossos anseios, né? Das nossas propostas de gestão, era também fazer uma convenção, um momento que tivesse aproximar mais o associado com a ABQM em si. E também nós enxergávamos que estava muito ali o Awards e o Hall da Fama. Então tudo era feito, o Awards e o Hall da Fama era tudo feito num dia só. Que era linda a festa, foi ótimo ter tido essa iniciativa. Os outros presidentes, foi fantástica. E isso pegou assim turbinou as provas, porque todo mundo quer ganhar o awards, quer estar lá. Sim. Então isso foi maravilhoso. E como tudo vai passando, a gente quer melhorar e crescendo e aprimorar e especializar, enfim. Nós falamos, gente, tá grande o awards, assim, tá linda a festa, mas vamos tentar melhorar mais ainda. Foi daí que nós pensamos em deixar um dia só pro Hall da Fama e um dia
uma noite para o Awards. Porque, e aí nós mudamos, como era uma noite só, nós colocamos num final de semana. Nós nós colocamos num hotel, num domingo, numa sexta e sábado. Então, sexta-feira à noite começava com Hall da Fama, na hora do almoço, no café da manhã, era esse evento com o associado, diretamente com o corpo de departamentos, pessoas de departamento, chefes de departamentos da BQM, e à noite o Awards. Então, tá, vou falar, o Hall da Fama, por que a gente quis separar o Hall da Fama? Porque nós queríamos dar mais assim visibilidade para a história do cavalo quarto de milha, para as pessoas, para os pioneiros, para as pessoas realmente que fizeram a diferença em algum momento dentro da raça quarto de milha, que mereciam ser homenageados e entrar no Hall da Fama. E também alguns animais também, são 4 pessoas, de 4 a 5 pessoas e animais, que macho ou fêmea, que fizeram diferença dentro da raça, que foram realmente, seja genética, e produziu grandes campeões. E aí também esse ano nós tivemos o Legacy, que nós fizemos mais um prêmio que nós colocamos no Awards, que era dos 50 anos, que a pessoa, 50 anos, durante 50 anos ela não deixou nenhum ano de registrar os animais. Então, 50 anos registrando, sócio e registrando os animais. E teve então, muitos. Não, 5 teve, 5 pessoas que foram, que nunca deixaram de registrar durante 50 anos. Então, isso foi maravilhoso, porque eles puderam contar a história. Então, nesse dia que é um jantar mais tranquilo, eles tiveram condição de ir lá receber um prêmio. Eles conta a história, olha, naquela época foi assim, ou agora foi assim, como é que foi meu cavalo. Então, o associado tem uma oportunidade de saber um pouco mais da história, um pouco que a gente tem que resgatar isso, e a gente tem que estar vivo esse valor da raça quarto de milha, que é muito importante a gente valorizar e ter história. Então, essa história nós estamos buscando resgatar e valorizar nessa noite, que foi um sucesso, gente chorando de ver as pessoas como começou, como é que era, e às vezes até alguns mais recentes, e ver a participação dele ou do animal, ou às vezes até também do Hall da Fama, que pessoas que tiveram, não foram pessoas, algumas celebridades também, que fazem parte também, que gostam, que apoiam o quarto de milha, também algumas pessoas são homenageadas também dentro do Hall da Fama, que estão linkadas, que estão com o quarto de milha. Então, o Hall da Fama foi realmente, o pessoal adorou, e depois, no outro dia, nós fizemos esse bate-papo, esse evento, fizemos numa sala própria, assim, que tinha acho que 5 ou 6 departamentos principais da BQM, né? Tava o Studbook, tava o marketing, tava a comunicação, tava, enfim, o esporte, jurídico. Então, eles colocaram ali na frente, e já pronto para e os associados, quem quiserem, e o mediador. E aí eles perguntavam, olha, aí o que vamos falar sobre esse tema? Colocava alguns tópicos e a gente debatia. Isso é muito importante, porque para o associado ter voz, ele não precisa participar da diretoria ou do próprio conselho para poder ter voz. Então ali essa interação foi muito boa. Então foi excelente, deu muito certo, e nós vamos repetir para o ano que vem. E aí também, né, se Deus quiser, espero que esse molde, esse conceito fique por bom tempo. Aí o outro, que era o Awards, né? O Awards foi bom porque foi mais tranquilo, o povo pôde curtir mais, começou mais cedo, terminou mais cedo. E aquela moçada, é um evento de Awards mais barulhento. Já o Hall da Fama é o pessoal mais velho, é o pessoal que quer um jantar mais tranquilo. E então, olha, nós, assim, foi muito legal. Foi bem completo. Foi. A gente busca muitas ideias. Eu tive na convenção lá da Aqua, o ano passado, este ano. Então, a gente busca pegar algumas ideias, algumas situações que nós achamos relevantes e importantes, e trazer para o nosso associado, para a nossa BQM. E a gente vê a preocupação da BQM em várias linhas, né, Mônica? Tanto de valorizar a história, como de dar um reconhecimento para quem está em atividade, né, para os competidores
em atuais. atividade, atuais, e também buscando essa galera, esses jovens aí, né, que são o futuro do esporte, né, que são a base. Hoje são os jovens, a gente vê É, aqui mesmo, nas categorias jovem, escolinha mesmo, tem professor aí que vem com 30, 40 Sim. crianças, um professor, entendeu? O pessoal de Lucas, Rio Verde. A gente vê muito importante essa preocupação da BQM em em valorizar acolher. as várias vertentes ali, né? O pessoal da história, dar oportunidade para os criadores, igual você falou, mais de 50 anos registrando, se É, dedicando à raça, e às vezes ele nunca teve não a é oportunidade valorizado, né? de ter contado sua história e ter exposto essa evolução que a raça teve, né? Exatamente. E como que você vê a expectativa para o futuro da raça, Mônica? Como que você vê que está essa evolução constante, tecnologia, mídias É, sociais? Como que você vê a eu, expectativa para o futuro? eu gostaria só de falar um pouquinho também, antes de falar de expectativa, uma coisa que você me lembra, é dizer o quanto a BQM, a marca da BQM tem sido valorizada e cada vez mais, porque nós estamos buscando cada vez mais estar dentro dos critérios ideais de uma associação. Nós estamos buscando fazer uma sintonia cada vez mais fina, sustentabilidade, aproveitar mais. E dentro da sustentabilidade está o bem-estar animal. Isso nós temos trabalhado muito e queremos trabalhar mais ainda. É fundamental esse trabalho que nós estamos buscando para passar para os associados a importância que é nós estarmos junto com o nosso grande parceiro, que é o cavalo, é, a importância do tratamento, tudo de bom que a gente, a importância do bem-estar para a gente dar para ele, tudo que você dá de melhor para o cavalo, ele vai te dar o melhor. Então, nós estamos trabalhando bastante isso daí que tem sido muito bom. Então, a BQM também nas certificações nós estamos com vários certificados, nós somos ganhando uma da certificadora SGS, que é uma certificadora internacional, que a gente vem ganhando os prêmios de eventos do setor, é a única associação do setor que tem esse ISO, que é essa certificação que é a mais alta de eventos, e nós estamos cada vez buscando melhorar mais nos eventos nossos, questão de curral, questão do gado, a condição do gado, de prova, de pista, e enfim, de toda a estrutura de ambientação, água do parque para os animais e para as pessoas que ali estão, os criadores, as pessoas que estão lá assistindo, os treinadores, e enfim, tudo é fundamental dizer que como a BQM está engajada e buscando o melhor dessas certificações para a gente conseguir ser uma empresa cada vez mais de excelência dentro do escritório. Nós mudamos várias dinâmicas, estamos cada vez substituindo para todos os copos estamos cada vez assim tendo uma sintonia fina de preparos lá dentro do escritório mesmo, sabe? De papéis, e estamos tirando muito, estamos mandando o pessoal tudo ver os pedigrees dele. Se você quiser ver hoje um pedigree, você vai na associação, você clica lá, você tira online. Não precisa mandar 200 papel e para todo mundo. Se você quiser agora, se você quer, não, Mônica, eu quero um pedigree com selo dourado da BQM, não tem problema, a gente manda especialmente para você. Agora, se não, você com apenas um clique, você recebe o teu pedigree na hora, o registro do seu cavalo na hora. Então, nós temos avançado muito nessa parte da TI também, no esporte, nos eventos nossos na CQM, que tem sido também buscando cada vez mais. Então, nós estamos trabalhando duro e para cada vez melhorar e entregar mais para o associado. Você citou a parte do bem-estar animal também, que muito, não precisa nem falar que é muito importante, né, Mônica? E tanto a BQM, a preocupação delas em dar essas orientações para os que realizam eventos oficializados, como a própria BQM ser referência disso, né? A gente vê a preocupação da BQM lá, você falou parte de curral, parte de sombra, toda uma preocupação para os animais, né? Para os cavalos, para os bovinos que participam das provas. Então, a BQM tendo esse cuidado e se torna referência para poder cobrar dos eventos, né? A gente vê nos eventos que são oficializados pela BQM, até os que não são, essa preocupação com o bem-estar animal, né? Que é uma coisa que Não, é e todos os fundamental. organizadores entenderam isso como fundamental e pegam a BQM como exemplo de Referência. Os nossos referência. eventos oficiais,
Nós estamos buscando cada vez ser mais referência, que a gente, não, isso não tem mais volta, cada vez nós temos que afinar mais e buscar o melhor para o cavalo, no espaço que ali está também, né, que nosso currais em Araçatuba tá um espetáculo e tá muito bom. E a gente busca a alimentação do gado, é água para os cavalos, é poço que nós fizemos 2 poços artesianos lá, furamos em Araçatuba, que foi maravilhoso. E elétrica, hidráulica, tudo isso é para dar dentro da sustentabilidade, tudo isso a gente está buscando chegar mais próximo que tem para a BQM, tem a BQM ser uma referência, como ela já é, mas cada vez ser mais, porque as certificações, tudo é muito importante para nós estarmos, o quarto de milha está associado e os associados sentirem orgulho da associação que tem. Bacana. Mandar um abraço para Eliano Bento, Ícaro, galera que tá. A Tatiane mandou mais um parabéns aqui. Para a gente encaminhar para nossa reta final, Mônica, como que você vê a expectativa desse crescimento da raça e como que você enxerga o futuro da raça quarto de milha? Olha, a expectativa é maravilhosa, porque eu falo, o Brasil, quarto de milha é tão forte, é grande, é forte, é pujante, mas pelas próprias características dele. Então, eu só vejo de bons olhos, porque só vejo ele crescendo, o cavalo quarto de milha, ainda mais a BQM, cada vez se estruturando mais, dando esse suporte, não tem como não cada vez aumentar mais isso. Eu acho, então, essa expectativa eu tenho, porque o quarto de milha, você vê, nós passamos o Brasil, qualquer país às vezes sobe, desce, e o quarto de milha não desce de preço, de valor aqui. Sim, ele tem pego uma toada que, independente da situação, às vezes, do país, o pessoal vê o quanto o cavalo está na essência da pessoa, de cada um de nós, porque ele faz muito mais além do esporte. Ele emociona, ele dá um bem-estar para as pessoas. Então, o cavalo, eu só vejo de bons olhos pela característica dele, principalmente o quarto de milha, porque o quarto de milha, por tudo isso que eu falei, ele só tende cada vez a crescer mais. E o pessoal engajado é um lifestyle das pessoas, as pessoas querem estar junto no campo, e é o cavalo quarto de milha que a maioria dos brasileiros escolheu. E a gente vê, você falou essa vivência, a gente vê muitas, Dani pode falar mais sobre muitas marcas, né, Dani, que voltaram, marcas de roupa, de vários aspectos que não tinham tanta entrada no cavalo, no meio country, e tá tendo essa preocupação, né? Tão grande, né? Levando em conta esse crescimento da equinocultura e da raça quarto de milha, principalmente, né? Com certeza. Mônica, muito obrigada pela oportunidade de estar com a gente aqui dentro do Pod Horse. Parabéns pela sua trajetória, que é muito linda e muito inspiradora para milhões e milhões de mulheres, tenho certeza disso. Para mim foi uma aula hoje, conheço bem pouco, tô entrando um pouco agora na raça quarto de milha, conheço alguns animais e tudo mais. Desejo muito sucesso para você. Tudo de bom, conta com a gente, que precisar, né, Wallace? Obrigado de coração pela oportunidade de estar com a gente, dividindo um pouco da sua história. Isso, pedi para ela deixar uma mensagem, né, Dani? Às vezes ficou alguma coisa que a gente passou batido, esqueceu de perguntar, que teria algum... Ou então até uma mensagem para quem... Estou montando ainda, continuo montando. Para quem, ou então uma mensagem para quem ainda não vive tanto o quarto de milha, que se teria para falar, às vezes o pai ou a mãe que vai poder estar assistindo esse vídeo depois. E também para os jovens, né, Wallace? Para os jovens. Que são novos criadores que a gente vê. Eu tenho amigos meus que são jovens aí na raça, mas que estão muito animados em poder progredir dentro do quarto de milha. Eu acho que o quarto de milha é uma mãezona grande, de braços abertos para todos, e tem oportunidades para todos, e como eu falei, diversas modalidades, e vocês podem vir acreditar na raça quarto de milha. Ela vai além das emoções que eu falo que ela traz, que eu falo que não só para uma pessoa, mas para todo o entorno. É família, são os amigos, os jovens que é um prazer, um jovem que conhece um cavalo quarto de milha, quando tem outras, eles deixam às vezes de fazer algumas coisas e ingressam para o quarto de milha. Nós somos uma família muito saudável, é isso que o quarto de milha traz para nós. E então assim, espero que vocês cada vez mais
entre para o quarto de milha, porque o quarto de milha ele é uma raça diferenciada, ele é uma raça que agrega. E a BQM está aí com uma infraestrutura maravilhosa para poder atender a todos. E vamos que o quarto de milha, vamos juntar com o quarto de milha, que o quarto de milha é o cavalo, é a raça do brasileiro. Já aproveitar para deixar um convite para a Mônica. O Mapa fez o desafio de fazer o Mapa Assessoria também, um grande investidor, vendedor de animais, né? Criador também. Ele deixou um desafio para alguns, para o Caê, para a doutora Marta, que são competidores antigos, fazer um desafio no final de ano aqui em Mato Grosso. Juntar vários competidores das antigas, né? Que estão meio enferrujados, estão meio parados, para fazer um desafio no final de ano aí, fazer um desafio beneficente aí. Vai, nem me fale. Tambor já faz tempo, hein? Maria, legal isso daí, viu? Igual eu fui lá pra vaquejada, nunca tinha feito vaquejada, me fizeram um desafio lá, os dois, a Jennifer, que é número 1, e depois o outro meu amigo também, que é o número 1, me chamou pra ir. Eu falei, nossa, será que eu vou? Vambora. Aí eu fui e apresentei lá, mas eu continuo montando bastante. Fui campeã agora do Call Horse, lá na BQM, no ano passado, nacional da BQM também de apartação. Mas o tambor, 3 tambores, eu ainda não... Assim, eu fui a época atrás, mas assim, eu não corri recentemente. Mas quem sabe, né? Quem sabe. Mônica e doutora Marta, um desafio beneficente aí. Vai ter que ser a turma, exatamente. Doutora Marta, fica esperta aí que vai ter o desafio, hein? Mas olha, eu que agradeço estar aqui com vocês, no Body Horse, Dani, Wallison, vocês já prestam um serviço maravilhoso aí com o pessoal, os apaixonados pelo cavalo. E isso é muito importante, ter uns parceiros assim do cavalo como vocês, que levam isso para tanta gente e pessoas, essas informações relevantes pro cavalo, para a agricultura e cavalo quarto de milha agora. Maravilha, Mônica. Mais uma vez a gente agradece aí pela disponibilidade do tempo de estar agregando nesse projeto, né, Dani? Nesse sonho nosso que a gente já começou esse ano e já com essa oportunidade de estar aqui durante o cavalo. É um prazer receber e deixar sempre o Pod Horse de microfones abertos aí também, né, Dani? Para sempre que a BQM precisar, a gente está aí à disposição para estar somando com a raça aí. Tá bom, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Valeu, pessoal. Encerramos mais um episódio hoje. Mais tarde voltamos, 5h30, estamos ao vivo de novo. Tchau, tchau. Obrigada, até mais.